estamos muito felizes porque hoje nós estamos comemorando 9 anos congregados aqui neste local. Mas a nossa história já vem bem antes. Ao todo são 13 anos, né, pastor? Desde a outra igreja. E nesse decorrer o Senhor veio operando grandes milagres, o Senhor tem abençoado a vida de todos nós, de cada um aqui. Na verdade o Senhor, Ele tem uma história, cada um de nós temos uma história de como nós chegamos aqui. Mas quem começou? Como começou, né? A gente foi pesquisar um pouquinho lá com o nosso pastor, como que Deus o trouxe para o Japão, como começou o propósito aqui nessa igreja de Toyokawa, qual foi as coisas que já aconteceram, as coisas que já se passaram. E assim, trazendo lá desde o trabalho, lá de trás, como foi a chamada do nosso pastor Inácio e a nossa missionária Nied, como Deus começou o trabalho com eles. Ele relatou um pouquinho pra gente, a gente fez um resumo aqui, para os irmãos entenderem um pouquinho de como aconteceu, né, quando eles chegaram aqui no Japão, quem eles encontraram, né, como eles encontraram a igreja, como começou. Então, há 24 anos atrás, podemos dizer assim, o pastor Inácio e a missionária Nied jamais imaginariam, né, que hoje nem nós também, nenhum de nós, imaginaríamos que hoje nós estaríamos aqui, comemorando 9 anos da missão evangélica bereana. Pois aos poucos, o Senhor foi mostrando a eles qual seria o propósito para a vida deles, onde muitas pessoas, cada um de nós aqui, né, eles também, a sua família, seriam abençoadas. E um desses propósitos hoje, da qual nós também fazemos parte, a Igreja Evangélica, a Missão Evangélica Bereana. Pois desde 1990, quando eles pastoreavam uma igreja lá no Jardim Paulista, em São José dos Campos, eles estavam num culto, círculo de oração, quando a dirigente das irmãs de uma outra igreja falou que ouviu o nosso pastor orando em japonês. Olha que bênção. Na época, eles até riram, porque eles não tinham nenhuma intenção de sair do país, ou até mesmo da cidade onde eles moravam, né? Mais uma vez, em 1992, eles assumiram outra igreja, em um bairro chamado Jardim Satélite. Quando um dia eles foram num culto, numa residência, e um irmão que estava no culto foi usado por Deus para lhes falar que Deus iria lhes enviar para um lugar muito longe. Eles não tinham ideia do que era isso, porque eles eram na época microempresários, tinham uma oficina de mecânico, uma loja de peças de automóveis e pastoreavam sem depender da igreja, né, para o sustento da sua família. 5 anos já tinham se passado, né? E mais uma vez, em 1995, quando o nosso pastor Inácio estava num hotel, numa reunião da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, quando o pastor presente, ao orar por ele, falou que Deus iria lhe enviar para um lugar muito longe. 2 anos mais tarde, este lugar foi especificado, olha só, por Deus através de uma jovem que estava no culto. E no final, ela pela 3ª vez falou que eles iriam para um lugar muito longe e que esse lugar longe seria o Japão. Ficou tão claro que eles começaram tirando os passaportes de toda a família, se desfizeram de todos os negócios que eles tinham no momento e se dispuseram a obedecer o vídeo do Senhor. Finalmente, em agosto de 1997, 7 anos depois da primeira vez que o Senhor já tinha falado, estavam saindo do Brasil toda a família, o pastor Inácio, a missionária Nied e os seus 3 filhos adolescentes, o Heber, Érica e a Nied, a filha. Mas ainda não havia chegado o tempo do Japão. Foram para os Estados Unidos estudar inglês e se preparar para o Japão, onde ali permaneceram por 3 anos. Somente 10 anos depois, em dezembro de 2000, chegaram ao Japão. Somente o pastor Inácio e a missionária Nied, onde eles se filiaram a uma igreja chamada Aliança Cristã, dando início ao Ministério de Missões no Japão. Os filhos ficaram estudando nos Estados Unidos, né? E o mais velho deles voltou para o Brasil para estudar. E o Senhor foi fazendo com que seus propósitos fossem acontecendo. E olha só, já no início de 2001, eles assumiram o Seminário Teológico Passo de Fé e iniciaram assim a formação de obreiros aqui no Japão, onde nesse mesmo curso também se formou em 1996, que fazia parte da primeira turma, né, nosso querido pastor Gesiel e a missionária Marluce, que hoje estão como pastores dessa igreja.
Enquanto ainda cuidavam do seminário, né, nosso pastor Inácio, missionária Niédia, enquanto ainda cuidavam do seminário Passo de Fé, eles deram início também ao curso teológico por extensão, o ETAD, que tem abençoado muitas nossas vidas, né? Muitos alunos. E esse ETAD se iniciou com 16 alunos somente. Vocês vão ver algumas fotos aqui também. Apenas com 16 alunos, olha só, em 91. 10 anos já se passou pelo ETAD. Em 10 anos, nesses 10 anos já passaram pelo ETAD 178 alunos, com formação em nível médio de teologia. Graças a Deus, nós podemos fazer parte também de mais essa graça e essa obra que o Senhor vem operando nesses anos da igreja. E assim aconteceu por um tempo, né? Cuidando do seminário, ministrando em igrejas no Japão, com estudos e mensagens evangelísticas. Mas então, como começou a nossa igreja, né? Essa missão, a igreja de Toyokawa? Em 2001, quando eles assumiram a escola teológica, eles receberam também a incumbência de dar início às igrejas no Japão, para aumentar, né, o alcance do ministério que se iniciava. Mas foi somente em junho de 2004 que tiveram o primeiro contato com a missionária Maria Antônia, que aqui em Toyokawa estava liderando um grupo de irmãos, que eles ainda não tinham um pastor. Esse grupo era formado por apenas 8 pessoas, olha só. Só hoje aqui nós estamos no número 10 vezes mais que isso. Então era formado por apenas 8 pessoas. Perdão. A primeira Santa Ceia foi realizada no apartamento desse presbítero, o presbítero Jorge e da Maria Antônia. E em seguida, logo se iniciou a busca por um local para alugar e iniciar a igreja aqui em Toyokawa. Enquanto o local ainda não era definido, ainda não conseguiam achar, eles participavam de algumas reuniões ali no aquário em Toyokawa, onde o grupo sempre se reunia, podia ali se reunir. Conseguiram então um lugar, um pequeno salão próximo a Ichigosen, a Rota 1. E ali foi inaugurado no dia 1º de maio de 2005 a Igreja Assembleia de Deus de Toyokawa, que ficou designada como nome de Missão Evangélica Bereana, em comum acordo com todos os irmãos da época. O primeiro batismo aconteceu 8 meses depois, no mês de dezembro de 2005. Batizaram-se 9 pessoas que se converteram, e de lá para cá a igreja vem crescendo ano a ano. Em 2008, alugaram um novo salão maior, que após ser reformado está sendo usado até o dia de hoje neste mesmo local onde nós estamos reunidos. E assim Deus vem salvando muitas almas, abençoando famílias, convertendo corações para o crescimento do reino do Senhor e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim aconteceu, e assim foi o início da Missão Evangélica Bereana em Toyokawa. Amém? Agora a gente vai passar um pequeno slide de fotos que os irmãos poderão entender um pouquinho melhor aqui sobre o início da nossa igreja.